Muito boa, né? Aliás, a gente sabe que a carne argentina tem muita qualidade. Quem já teve a oportunidade de experimentar, como eu já fui numa fazenda lá fazer uma reportagem, é fantástica, viu, Dani? Marcelo, nosso apresentador viajado, né? Conhece tudo. É bom demais. Olha, ainda seguindo falando da posse do Biden como presidente dos Estados Unidos, o democrata substitui o republicano Donald Trump, que era considerado aí um aliado do atual governo brasileiro, né, Dani? Exatamente por isso surgem especulações sobre como serão as relações entre Brasil e Estados Unidos. A gente recebe agora, por aqui no Agronoite, o analista político e economista Carlos Barbier. Carlos, obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer estar com você, Daniela, Marcelo. É sempre uma honra poder participar do seu programa. Primeiro, a gente queria saber como a posse de Biden pode impactar nos negócios por aqui. Bom, acho que nós temos duas vertentes que têm que ser analisadas. Uma é que, logicamente, os Estados Unidos compete com o Brasil, principalmente no setor agrícola, certo? Os Estados Unidos têm como grandes commodities de exportação o milho, a soja e assim sucessivamente. Com a chegada do Biden, por um lado, nós vamos ver uma provável reaproximação dos Estados Unidos com a China, e isso poderá influenciar no sentido de que a China venha dar mais preferência para os Estados Unidos, enfraquecendo de alguma maneira a posição do Brasil nesse sentido. E também a chegada do Biden vai fazer com que a ação anti-Brasil, digamos assim, começada na França, principalmente com relação à parte do environment, da parte da preservação do meio ambiente, também vai fazer uma aliança que nós nos devíamos preocupar. Porém, por outro lado, o Biden sabe, e a carta que o presidente do Brasil mandou a ele hoje explica bem, que os interesses americanos e brasileiros têm muito mais que dar do que uma mera divergência, digamos assim, ideológica. E eu quero crer que haverá uma aproximação extremamente interessante do Brasil com os Estados Unidos, e até eu diria que os Estados Unidos tentando uma aproximação positiva com o Brasil, porque ele precisa disso. Entendamos que os Estados Unidos, mais do que qualquer outro país da América Latina, tem um comércio com o Brasil extraordinário. Nós somos seguramente o parceiro mais presente na economia americana, seja importando, seja exportando, e o Biden deverá seguramente reconhecer isso, fora a parte estratégica na área de energia, que foi tão destacada hoje na comunicação entre o presidente do Brasil e dos Estados Unidos. Até porque a gente sabe também que essa é uma fala, né, que todo mundo comenta, e a gente sabe que nas relações comerciais dizem que os países têm muito mais negócios do que propriamente amizade. E na hora que esses interesses realmente entram para a pauta aí comercial, onde, por exemplo, os Estados Unidos depende também aqui de nós na questão do alimento, a coisa pode mudar, né? Mas a gente sabe que a diplomacia é um fator principal aí também que facilita as coisas, né? Ou seja, melhora as relações entre os países. Você acredita que é questão de tempo para as coisas poderem também se acertarem, influírem melhor entre os dois países? Eu não tenho dúvida nenhuma, Marcelo. Eu acho que a tendência do governo americano é se aproximar de todos os países. A colocação que o Biden fez hoje de uma aproximação integral, seja com os aliados europeus, seja com os aliados da América Latina em particular, ele seguirá avante nisso. O Biden é um diplomata por carreira, é um político sagaz, é uma pessoa que tem quase 50 anos de vida política nos Estados Unidos. Então, e não interessa aos Estados Unidos conflitos, particularmente numa fase como essa, em que o Biden vai ter que trabalhar imensamente para conseguir uma unidade dentro dos Estados Unidos. Ele não quer trazer problemas externos beligerantes para dentro do país, tanto que ele já começou, ao contrário do que se esperava, com uma confirmação de que vai reconhecer o outro presidente da Venezuela, certo? Ele não deve, digamos assim, deixar que os problemas ideológicos externos venham a influenciar dentro da política
americana. O grande desafio do Biden, mais do que os republicanos, está na tentativa de unir o Partido Democrático, que ele teve uma plataforma eleitoral muito ampla para poder fazer essa guerra anti-Trump chegar ao sucesso das eleições. Agora, o Brasil pode sofrer alguns reveses no que diz respeito à parte pirotécnica, para ele tentar satisfazer a ala mais radical dentro do Partido Democrata. Mas ele é uma pessoa muito habilidosa e os interesses dos Estados Unidos com o Brasil são muito maiores do que as divergências. É muito importante, né, Dani, isso que você acabou de colocar também para nós, Carlos, que tem um principal ponto que a gente tem uma relação comercial também do aspecto do etanol. A gente compete muito com os Estados Unidos e aí entra aquela questão do etanol verde, do etanol mais puro, de como que a gente está tendo as nossas práticas aqui, como são as dos Estados Unidos, e aí tem a questão também das tarifas, que foi uma questão que a gente até perdeu, né? O presidente brasileiro tentou, de uma certa forma, ver se a gente conseguia ter alguma vantagem e não tivemos, mesmo com a relação boa aí com o Trump, a gente saiu perdendo no aspecto comercial aí da tarifa com o etanol e, de uma certa forma, a gente vê que essa briga vai continuar, que a gente vai tentar aí, pelo menos, do que se diz com relação aos nossos produtos, conseguir boas tarifas também, que é isso que a gente precisa, né? Brigar por boas tarifas. Você acredita que essa relação vai ser possível entre um e o outro nessa parte comercial? Eu acho que sim. Eu vejo um grande empenho da área empresarial americana no sentido de aproximar-se com o Brasil. Por um lado, porque os Estados Unidos é um país importador, os Estados Unidos importa 3,2 trilhões de dólares por ano, e a substituição de alguns produtos industrializados da China por produtos de outra origem faz parte até da estratégia de segurança nacional americana. Os Estados Unidos precisa ter um outro fornecedor ou outros fornecedores que venham a substituir os produtos chineses que estão, de alguma maneira, até tutelando demais a economia americana. Nós vimos agora com a pandemia, a China já estava quase detendo 90% de todos os produtos necessários à sobrevivência do Ocidente, porque ela usa uma estratégia inteligente, a China. Ela tem todo um monopólio de produção do Estado e esse monopólio ou oligopólio, muitas vezes, acaba pressionando os outros países num dumping, tirando a competitividade da produção. Na área industrial, eu creio que no que diz respeito ao Brasil, a nossa indústria tem que se preparar por uma competição maior, porque isso vai fazer parte do acordo comercial. Na área agrícola, acho que o Brasil tem que motivar e mobilizar, digamos assim, o seu setor produtivo do agronegócio para atuar nos Estados Unidos, inclusive com os lobbies. O Brasil se despreparou para essa ação de lobby ao longo dos tempos, sempre delegando ao governo toda a responsabilidade negocial. E esse tema que você lançou, Marcelo, é muito importante. O Brasil não utilizou a sua capacidade de negociação por parte do setor privado para que o governo brasileiro tivesse melhores condições na negociação do etanol. Os Estados Unidos só produz etanol do milho. É uma produção que favorece a indústria do milho, que de alguma forma era muito ligada ao presidente Trump. Agora, é muito possível que o setor nosso, o agroaçucareiro, se ele se empenhar em criar aliados dentro do Estado econômico americano, não do Estado político americano, buscando alianças com os produtores que usam o açúcar na sua produção, que a gente compense a liberação que há da tarifa do etanol com um aumento da cota, por exemplo, do açúcar. Isto seria extremamente interessante, porque a nossa indústria é bipolar, ela pode produzir açúcar ou etanol, enquanto que a produção americana é única, ela só produz etanol vindo do milho. Então, acho que há muita coisa para fazer, e se a gente amadurecer dentro desse trabalho unificado do governo com o setor privado, o Brasil poderá tirar enormes vantagens da relação com os Estados Unidos. Carlos, claro que essa relação Brasil e Estados Unidos está em pauta hoje e uma das principais pautas do governo Biden é, claro, a ambiental, como ele já se pronunciou. Caso o Brasil não mude
a atitude em relação ao, por exemplo, desmatamento ilegal, o senhor acha que pode acabar sendo um foco de tensão entre os dois países? Você tem razão, Daniela. Mais que um foco de tensão, pode representar um grande prejuízo para o Brasil, principalmente para o Brasil agrícola, porque é onde a capacidade de pressão dos países é muito grande. E reconheçamos que, além do fato de haver uma política pouco voltada para a preservação da Amazônia em particular, há uma imagem do Brasil muito deturpada pela falta de respeito até pela opinião pública nessa comunicação ao exterior. Particularmente o nosso setor diplomático não conseguiu levar avante uma comunicação junto aos Estados Unidos e à França, que são os dois grandes defensores desta linha a nível mundial, suficientemente bem organizada, bem arquitetada, com comunicação realmente bem estruturada, para que se destaque também o que o Brasil está fazendo. O Brasil tem feito um empenho grande e digamos assim, as relações poderiam usar um pouco mais também a comparação, quer dizer, das queimadas que houveram na Austrália, no próprio Estados Unidos e assim sucessivamente, para moderar esse ímpeto anti-brasileiro que foi muito bem utilizado, particularmente pela França, e agora vai ser pelo Biden, e defender a posição do Brasil, porque, Daniela, você colocou um ponto muito válido. Isso pode prejudicar e pode ajudar os Estados Unidos a negociar melhor com o Brasil os acordos comerciais. Cabe a nós estruturarmos, tanto no setor privado como no setor governamental, uma comunicação adequada e uma ação adequada que seja visualizável pelo mundo como um todo. Perfeito, a gente aguarda então as cenas dos próximos capítulos. Carlos Barbieri, analista político e economista, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Agronoite, obrigada pela sua análise e esclarecimentos. Obrigado, Carlos, mais uma vez, uma boa noite para você.